Olá, começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir de 1h30 da tarde. Você acompanha, confere conosco personalidades aqui da região metropolitana que passam pelas nossas bancadas, discutem, debatem os temas importantes que estão na pauta, que fazem o dia a dia da nossa região metropolitana e do Brasil também. Lembrando sempre que nós temos uma reprise às 8 da noite, também diariamente, não é? E às 22 horas, sempre no ar com você, o painel regional. Entrevistas, não é? Discussões também sobre os assuntos que estão na pauta da nossa região e do Brasil. 3017 9110, a gente sempre lembra o telefone para o contato, o telespectador liga para cá, participa com a gente, emite a sua opinião, faz a pergunta que se julgar necessária e interessante aqui aos nossos convidados. Convidados hoje, o nosso Célio Nori, do Fórum da Cidadania, não é? O Célio também atuando no Comitê de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos da Baixada Santista. Dá prazer da presença aqui. Tudo bem, Célio? Prazer rever você. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Ao lado do Célio, a Ingrid Oberg, pesquisadora da USP e agora licenciada do IBAMA, né? Ela que coordenou, dirigiu o órgão aqui em Santos, na região, durante muito tempo, né? Tudo bem? Boa tarde, Ingrid. Prazer revê-la também. Obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar conosco. Na sequência, o nosso Dr. Manuel Rogério, advogado e comentarista de plantão aqui, né? Comentarista de sempre aqui do painel Debates, do painel regional também. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao Célio Nori. Boa tarde a Ingrid, ao Rodolfo, aos telespectadores. É uma honra estar nessa mesa e aqui com a elegância da Ingrid, né? Que vem com elegância feminina e com um grande brilhantismo no aspecto de conhecimento ambiental. Muito bem. Fechando o nosso time aqui, o Rodolfo Amaral, jornalista, companheiro e consultor, né, econômico aqui na cidade de Santos, em toda a região. Tudo bem? Boa tarde para você também, Rodolfo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Rogério, ao telespectador. É uma grande satisfação participar desse programa mais uma vez, hoje em especial discutindo aí a questão ambiental. Pois é, a questão ambiental na pauta aqui do painel Debate. Só lembrando mais uma vez o telefone para você ligar e participar conosco, 3017 9110. Pelas redes sociais você pode compartilhar conosco através do Facebook, na facebook.com/painel regional, ou através do site oficial da TV Santa Cecília, né, o Santa Portal. Você acessa lá, clica no ícone do painel regional e confere em tempo real o que está sendo discutido, está sendo debatido aqui no nosso programa. O programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá e confere aquilo que por acaso você não acompanhou, por acaso você perdeu, ou alguma coisa importante que você queira rever também, né? A gente sempre destaca aqui o nosso parceiro de todos os dias, né, o jornal Diário do Litoral, com a manchete desta edição, manchete desta quarta-feira, falando sobre a ligação seca entre Santos e Guarujá, né? Túnel Santos-Guarujá, obras começam no ano que vem, né? Parece que finalmente o pontapé inicial vai ser dado. O governador anuncia projeto definitivo, completa aqui a manchete, e entrega o IA-RIMA aos prefeitos de Santos e Guarujá. Passo aqui um exemplar aqui ao Célio Nori, né, para passar aqui na sequência lá para a Ingrid, para o nosso Manuel Rogério, e que fecha lá com o Rodolfo Amaral também, todo mundo ganhando aqui o seu exemplar do Diário do Litoral desta quarta-feira. E meio que por tabela fala também sobre questões ambientais, não é, Ingrid? O IA-RIMA que é necessário para que todas essas obras importantes saiam do papel, não é verdade? Exatamente. Na realidade, a instituição do licenciamento ambiental foi a primeira iniciativa para se poder fazer planejamento a longo prazo, não é? Porque ela exige que se pense numa obra, no que vai causar de impacto no futuro. Então, é um instrumento bem interessante. As pessoas, às vezes, costumam ver o licenciamento como um empecilho, mas ele é uma oportunidade de planejamento. Agora, há muita reclamação, né, muita queixa, né, de que as principais obras ficam travadas porque o IA-RIMA é muito longo, muito demorado, os licenciamentos ambientais não saem nunca, são muito demorados, exigem muitas exigências. Agora vai haver uma paralisação na sequência da obra do VLT, não é? Aqui na Francisco Glicério, exatamente o Ministério Público pediu a paralisação das obras, a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos concordou com a tese, justamente por um problema ambiental, no licenciamento ambiental, né? Você, evidentemente, não concorda com essa teoria, né? Na realidade, acho Ou você acha que existem realmente algumas questões que poderiam ser resolvidas com mais celeridade? Então, a questão, a construção da própria legislação ambiental no Brasil é relativamente recente, é um processo de construção que vem se aperfeiçoando com o tempo. Agora, na realidade, existe um vício de discurso.
Existe esse vício de se colocar, muitas vezes, as dificuldades de instalação e implantação de empreendimentos não é necessariamente ambiental, mas se criou esse vício de que é mais fácil colocar a culpa sempre na questão ambiental, né? Então, muitas vezes, se coloca o licenciamento. Se você pegar os números de quantidade de obras licenciadas, de velocidade de licenciamentos, você vai ver que não é isso, esse discurso não bate. O que acontece é que muitas vezes se entra para licenciamento uma obra, a própria estrutura de como se planeja as obras é viciada. Porque não é que na fase de planejamento já se prevê, olha, vamos fazer uma consulta, vamos ver o que é melhor, o que vai gerar menos impacto. Não se planeja prevendo isso. Depois se planeja uma bola quadrada e daí se põe para licenciar e tem que transformar em redonda no licenciamento. Então, o ideal é que o planejamento estratégico, já preveja, tanto que a questão ambiental é uma questão que tem que ser transdisciplinar. Ela tem que permear todos os setores de uma prefeitura, de um governo, né? Quando você planeja energia, planeja transporte, já tem que estar incorporada na equipe as pessoas que vão pensar nesse planejamento, a questão social, a questão histórica, a questão ambiental, a questão cultural, para você já sair com os planos redondos. Se você entra para licenciamento com um projeto que está redondinho, é rapidinho o licenciamento. O problema é que se tenta consertar tudo e refazer os projetos no licenciamento. Antes de passar a bola aqui para o Rogério e para o Rodolfo, né, vocês que estão ansiosos aí para entrar nesse debate, né, eu queria que o senhor explicasse essa nova função, não sei se é nova, se já faz tempo que ele está nesse comitê. O que é exatamente esse Comitê de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos da Baixada Santista, meu caro Célio Nori? Este comitê foi uma das resoluções da Conferência Regional do Meio Ambiente, que foi realizada nos dias 16 e 17 de agosto, numa iniciativa conjunta do Fórum da Cidadania, do IBAMA, da AGEM, do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Unisantos. Esta conferência aprovou 20 propostas nos 4 eixos temáticos do evento, que são a educação ambiental, a geração de emprego e renda, a redução de impactos ambientais e a questão do consumo sustentável. E também aprovou 3 moções. A primeira moção foi uma moção de repúdio às matérias publicadas pelo jornal A Tribuna. Essa moção foi assinada por mais de 150 participantes da conferência, né? A segunda moção foi uma moção que rejeita a instalação de incineradores de lixo na região da Baixada Santista e que propõe ao governo do Estado, que rejeite essa solução para a destinação final dos resíduos sólidos. E a terceira resolução foi exatamente a criação de um comitê permanente que possa dar continuidade ao trabalho da conferência, ou seja, lutar para que as 20 propostas aprovadas pela conferência se tornem realidade e também lutar para que se implante definitivamente na região a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que eu pessoalmente reputo, ao lado da Lei da Ficha Limpa e da Lei de Acesso à Informação, como 3 conquistas importantíssimas da sociedade brasileira em termos de legislação. Então, ontem, o comitê foi instalado com a participação de mais de 40 participantes de 8 cidades aqui da região, e esse comitê, então, começa a funcionar com esses objetivos que eu mencionei. Bom, a gente tem uma série de obras importantes, né? Uma série de novidades aí na área portuária. Inclusive, debatemos ontem com o próprio Manuel Rogério, com o vereador Banha, no painel regional à noite, né? Sobre essas novidades, esses novos terminais, né? Essa nova legislação, né, Rogério? E isso preocupa, já que nós tivemos um terminal instalado aqui na nossa área portuária que não respeitou não sei se eu podia chamar de... não é um acerto que houve entre a Prefeitura de Santos e a Embraport, né? Foi um acordo contratual, né? Para que a Embraport pudesse se instalar ali, ela teria que fazer uma preservação, né? Teria que criar uma área de preservação, não criou, a coisa foi meio atropelada. E existe uma preocupação enorme com relação a uma das questões que o Rogério vai querer levantar e debater aqui no programa, diz respeito a essa situação portuária. Estou certo ou não? Tá certo, doutorão, mas em respeito aos nossos telespectadores que assiste aqui durante várias apresentações dos programas colocados por vocês no ar, é a diversidade de assuntos que é discutido. Então é preciso, falou-se aqui em arrima, que os nossos telespectadores entendam o que é isso.
é um instrumento de política ambiental que foi criada pela Resolução CONAMA, a primeira resolução de 1986, e que visa extrair um relatório que dentro dos procedimentos também tem audiência pública, onde que todos aqueles, além das autoridades, a população interessada nesse empreendimento possa participar e dar sua opinião, sempre visando com o melhor objetivo, é o quê? Preservar o meio ambiente, que é um direito constitucional que todos nós temos. É importante saber que a regra é uma regra constitucional, é da intocabilidade do meio ambiente, a vegetação ou qualquer tipo de agressão ao meio ambiente, ela só pode acontecer se tiver prevista em lei. Então você vê que a coisa é rígida. Não é, quando se fala em ambiente, não é só em âmbito nacional que você vê em âmbito internacional. Você vê que isso pode abalar até a imagem do Brasil se um país não estiver respeitando o meio ambiente. Então, é para que os telespectadores entendam do que a gente está discutindo. O que nós já falamos do caso da Embraport é que eles tiveram o licenciamento aprovado, depois teve todos os procedimentos, fizeram a obra, conseguiram a licença de operação, mas lá no início, eles deixaram de cumprir o acordo, que é o principal, que é restabelecer ao meio ambiente voltar ao status quo antes, não naquele local especificamente, porque aquele local foi degradado, mas em outro local, restabelecendo aquilo que o meio ambiente perdeu em função da obra. É isso que a gente coloca em discussão, mas nós colocamos em discussão no programa de ontem também a questão de os critérios que foram utilizados. A Constituição fala que só pode suprimir vegetação ou agredir o meio ambiente se for em virtude de lei, e a lei especifica quando que pode fazer isso. A própria resolução CONAMA especifica quando que se pode fazer isso. Então, tem se criado um instrumento tem se criado, isso que nós debatemos, o vereador Banha até em requerimento na Câmara, pediu ao município que informe todos os decretos de utilidades públicas que foram concedidos nos últimos 10 anos, com base no Código Florestal e reformulado pela medida provisória de 2001, tendente a suprimir vegetação ou realizar qualquer tipo de empreendimento em local de zona de preservação permanente. É isso que a gente está se colocando em discussão, se realmente a autoridade municipal, que no caso foi o executivo, em forma de decreto, se ele agiu corretamente, decretando utilidade pública, fornecendo ao empreendedor esse instrumento legal para ele agir em agressão ao meio ambiente. Posso complementar? Pode. Então, eu queria, complementando o que o Rogério colocou, ressaltar que a questão ambiental, muitas vezes, ela é vista, né, e por isso até tem pessoas que rejeitam o discurso ambiental, como uma questão simplesmente de proteção de floresta, de animais, de fauna e flora. E ela é uma questão que vai muito além disso. Por isso que nós temos toda uma legislação nacional, inclusive mundial, sendo estabelecida nesse sentido. A questão ambiental, ela envolve qualidade de vida, né? O nosso planeta, né, o nosso lar, ele tem uma capacidade de suporte. Os ambientes, os ecossistemas, seja a nossa baixada, seja um bioma inteiro, ele tem sua capacidade, seu equilíbrio, sua capacidade de suporte. Nós somos parte do ambiente, né? E para nós conseguirmos ter uma qualidade de vida e manter uma vida saudável, com a distribuição dos recursos de uma forma democrática por todos, nós podemos ter critérios ambientais. Então, muitas vezes se coloca ecologia como contrária à economia. Esse é um discurso bem antiquado, da década de 70, que não cabe mais, porque a gente sabe que os problemas ambientais são problemas de origem econômica. O que é um problema econômico? É um problema de distribuição de recursos. Como é que você faz gestão de recursos? E problemas ambientais é como fazemos gestão de recursos naturais numa sociedade democrática. Então, a questão ambiental envolve isso. A legislação ambiental ela prevê que a gente possa, os interesses difusos, que são interesses de todos, interesse pela água, pela qualidade do ar, pelo ambiente saudável, pelo equilíbrio, todos esses bens que são de todos, não são de uns ou de outro, que não podem ser privatizados, esses bens, a gente tem que ter regras de como a gente usufruir desses bens para o benefício de todos de uma forma democrática. E essa que é a questão ambiental. Não é simplesmente proteger
fauna e flora? É proteger um ambiente equilibrado para todos. Então, só para complementar o que ela falou e dar a palavra para os colegas, aí é o que legitima o Ministério Público. É por conta disso que o Ministério Público paralisou as obras do VLT, mas não foi uma paralisação judicial por determinação, foi um acordo feito entre os promotores e o pessoal que está cuidando do VLT. Por quê? Porque o projeto não foi por causa que a questão ambiental, é que o projeto é diferente daquele que foi aprovado com o EIA-RIMA. Então fizeram um projeto, é o que a Ingrid tinha falado, planejamento. Iniciaram com um projeto, foi aprovado aquele projeto, no meio do caminho modificaram. Aí tem que rever tudo de novo. A obra não condiz com o projeto aprovado. O projeto inicial aprovado, Rodolfo Amaral tem uma visão um pouco diferente com relação ao crescimento, o desenvolvimento sustentável. Eu queria que o Rodolfo se posicionasse também aqui. Tudo bem? Rodolfo, palavra sua. Eu virei um motivo de polêmica aqui recente. Mas eu tomei o cuidado, Edgar, de vir nesse programa muito mais desarmado, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Nunca tive, aliás. Quem tem a pretensão de ser o dono da verdade não escolhe a profissão de jornalista. Né? Mas também é preciso que as pessoas entendam que a gente não chegou aqui ontem, na nossa região. Eu trouxe aqui, eu fiquei agora atento ao que a Ingrid falou e fiquei feliz até com o discurso dela, porque eu trago aqui, eu escrevi algumas centenas de matérias para o Jornal Tribuna Especial e mais de quase 1.200 artigos diários sobre economia na minha carreira de jornalista, que vai fazer 30 anos. Mas eu escolhi 3 matérias aqui para trazer, para começar essa conversa. A primeira é esta aqui, ó, preparação da mão de obra exige planejamento. Aí entre parênteses vem assim, tecnologia avança e a força do trabalho precisa buscar novos caminhos. Data da publicação dessa matéria, 1º de maio de 1987. O que eu escrevi aqui, eu escreveria hoje exatamente a mesma coisa. A série chamava Em Busca do Nosso Destino. Aliás, nessa de preparação de mão de obra, para não dizer que eu não sou democrático, eu era editor do jornal, eu definia o que ia na página ou não de economia. Aí embaixo tem um artigo assinado pelo Edmur Mesquita, na época vereador, e do outro lado um assinado pela Thelma de Souza, deputada estadual, sequer tinha sido prefeita. Então, democracia é isso, é escrever e dar espaço para as pessoas. Depois tinha uma outra da mesma série, Em Busca do Nosso Destino, chamada Rumo ao Labirinto Econômico, também da mesma série, da mesma data de 1987. E uma terceira aqui, a série eram 10 matérias, As Frágeis Bases da Economia da Baixada. Ou seja, eu não me preocupo com a Baixada Santista ontem, a semana passada. Essa moção que o Célio se referiu, que foi feita lá nessa conferência que eu considerei, e já disse num programa de televisão, absolutamente chapa branca, mas eu não venho aqui discutir a conferência. Ela fez uma moção e depois houve uma carta do Célio no Jornal Tribuna criticando o meu trabalho, e eu acho legítimo. Aliás, eu digo hoje numa carta que é legítimo que se critique o trabalho e o pensamento das pessoas. O que não se pode é simplesmente atribuir a nós aquilo que a gente não faz. A Tribuna fez essa série de matéria, de fato foi balizada neste trabalho aqui. Ó. O trabalho existe, Célio, ele não caiu do céu. Ó, são 45 páginas, baseado todos em dados oficiais e no tocante à questão de preservação ambiental, no último levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Certo? Então, é real. Eu não estou aqui para ficar discutindo, você lá perguntou quem pagou, quem não pagou, como é que foi feito. A gente pode até chegar nesse detalhe. Eu acho que um discurso mais... Essa resposta. Eu acho que um discurso mais propositivo, em cima das discussões, e também não foi só essa série, não. Eu trouxe aqui outros cadernos, Ingrid, se você quisesse também consultar. Esses todos estão no site da Agência Metropolitana, inclusive sobre meio ambiente. O que foi discutido nesse seminário, mas para a mesa chamaram, sabe quem? O Instituto Polis, patrocinado pela Petrobras. Não tenho nada, tem excelentes técnicos e eles têm feito um estudo interessante sobre litoral sustentável. Agora,
o Célio disse aqui que um dos organizadores do evento era a Agência Metropolitana. Ora, meu Deus, tem um caderno de meio ambiente feito pela R. Amaral, junto com as universidades, com as prefeituras, disponíveis para a sociedade ler. Isso aqui é democracia. Eu não quero ser o dono da verdade, não tenho a pretensão de ser dono da verdade, mas eu estive lá nesse evento. É bom que se diga, o Célio Nori passou por mim, me cumprimentou e me desminta se eu estou falando alguma mentira. Certo? No dia seguinte, eu fiquei perplexo que tinha uma moção contra o jornal A Tribuna, pela série, que é legítima. Fui ler a moção de uma entidade chamada EcoSurf, totalmente legítima. Mas não tinha nem na moção e nem na carta que o Célio escreveu para a Tribuna, nenhuma crítica técnica pontual aos dados oficiais que tinham na reportagem. E foi atribuída a mim a reportagem. Quem leu essa série de matérias, foram 15 páginas de jornal, verifica que na primeira página, no primeiro dia, que saiu no domingo, há uma coluna ao lado direito, escrito Rodolfo Amaral e Verônica Mendrona, uma jornalista que trabalha comigo, e ali tinha a minha opinião, que se vocês forem pegar o texto, me permita um instante, Ingrid, só para concluir e dar a palavra aos demais, tá? Na primeira página, nessa que estava escrito, tinha esse editorial do trabalho aqui, que é mais ou menos que diz, Ingrid, o que você acabou de dizer. Olha o que fala a Lei 6.938 de 1981, que define a política nacional do meio ambiente. Abre aspas, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Não é só a fauna e a flora, o homem também está inserido dentro desse contexto. Eu fiquei muito feliz da sua colocação e é isso que nós discutimos. Nós discutimos que não tem lugar para colocar construção de moradias, nós discutimos o crescimento populacional, que dias depois o IBGE disse que a população da nossa região cresceu em 72 mil pessoas. Hoje, a tribuna de hoje diz que nós temos 70 mil pessoas precisando de casa, certo? Enfim, eu vou abrir aqui, não quero monopolizar, mas só para dar um esclarecimento de que a gente não chegou aqui ontem. Tá? A gente já tem uma história com a cidade. Muito bem, o Célio quer responder também, né? A gente vai abrir o espaço, mas estamos em cima do primeiro break aqui. Tem uma mensagem da Prefeitura que eu vou deixar para o bloco seguinte, já estourei esse primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e o painel Debates volta já já. Muito bom, segundo bloco aqui do nosso painel Debates, que discute, debate o meio ambiente, o crescimento e o desenvolvimento sustentável, especialmente aqui da nossa região metropolitana, não é? Aqui com o Célio Nori, à minha direita aqui, o Célio do Fórum da Cidadania e do Comitê de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos aqui da nossa região, também a Ingrid Oberg conosco, pesquisadora da USP, agora licenciada do IBAMA, e na sequência o nosso Manuel Rogério e também o Rodolfo Amaral. Bom, foi citada aí essas questões de matérias publicadas pelo principal jornal aqui da nossa cidade há pouco, né? E o Rodolfo citou o Célio quer responder e rapidamente a gente vai tentar depois desviar o assunto para um dos discursos realmente propositivo que interessa aí ao telespectador que está nos acompanhando, né, Célio? Pois não. Sem dúvida. Não, a carta que eu dirigi à tribuna, em momento algum, considera o Rodolfo como um neófito nas questões econômicas e sociais. Ela apenas demonstra a nossa estranheza, né, com relação às matérias. Primeiramente porque o Rodolfo não faz parte atualmente, pelo menos, né, do corpo de jornalistas da tribuna. Então a gente gostaria de saber o que é que motivou essa série de matérias e quem as financiou, né, as financiaram. E também nosso descontentamento é porque a matéria, já pelo título, né, Igualdade, Desenvolvimento versus Preservação, propõe uma dicotomia que, ao meu ver, é uma falsa dicotomia. Né? Não existe essa dicotomia entre desenvolvimento e preservação. A verdadeira dicotomia que nós entendemos é o interesse público versus os interesses privados e corporativos. Eu acho que essa é a grande questão e foi isso que eu que eu me manifestei no jornal. Né? E entendo que os argumentos econômicos, muitas vezes, procuram forçar a realidade para tentar obter uma redução, vamos dizer assim, da importância da legislação ambiental.
A economia é algo realmente bastante importante, mas também, às vezes, enganoso. Não é? O tráfico de drogas, a prostituição, a corrupção, o jogo Gera um PIB. geram emprego, geram renda, geram fortunas, e nem por isso nós vamos pleitear isso. Então, eu entendo que o fato das matérias colocarem que a preservação ambiental, a legislação ambiental está, digamos assim, impedindo o desenvolvimento da cidade, essa a questão de fundo. Essa é a discordância. Acho até o contrário, né? Quer dizer, se o marketing turístico da cidade, da região, vender que esta é uma região privilegiada em termos de preservação de recursos naturais, isso poderá ser utilizado, inclusive, a favor, né, dessa questão turística. Perfeito. Portanto, esses os esclarecimentos. Eu só queria fazer um parênteses rápido, aproveitando isso que o Célio falou. Só um instantinho, Rodolfo, por favor. Eu só queria deixar claro o seguinte, não estamos aqui para discutir, para debater, para julgar o que um outro veículo de comunicação produz, tá certo? Nós fazemos um programa extremamente democrático, que procura debater os assuntos importantes da cidade, da região e do país na TV Santa Cecília, certo? O programa Painel Regional Debates e o programa Painel Regional. O que é produzido pelo Diário do Litoral, pelo Jornal da Orla, pelos outros veículos de comunicação, todos co-irmãos nossos, todos irmanados aqui em busca de trazer sempre a melhor informação ao telespectador, ao ouvinte, ao leitor, cabe a cada uma das suas editorias. Então, eu gostaria que só uma questão, eu vou esquecer a sério, eu vou esquecer a sério, aliás, não é esse o propósito, eu quero discutir meio ambiente. Exatamente. Aliás, eu vou perguntar tanto para a Ingrid, que trabalhou durante muitos anos no IBAMA, e para o próprio Célio, se eles acompanharam, por exemplo, a remoção das famílias, das 7.800 famílias que estavam em lugares impróprios da Serra do Mar, que não tinham lugar para construir casas populares para as 7.800 famílias. Algumas foram transferidas para Guarulhos, Itaquaquecetuba, certo? Várias cidades da região do ABC. O que eu tenho discutido é o seguinte, eu também não sou, certo, a favor da devastação a qualquer preço, em absoluto, e jamais isso. Agora, a gente precisa saber que as cidades crescem, nós crescemos nos últimos 40 anos 100 mil domicílios a cada década, 400 mil domicílios, e precisamos construir em algum lugar. É isto que eu quero saber, o que os ambientalistas defendem, aonde nós vamos construir as futuras casas, os próximos domicílios, só isso. Muito bem, a Ingrid pode responder, o Célio se quiser opinar também. Então, eu gostaria o espaço aqui fica aberto, absolutamente democrático, de abrir, e acho que a minha posição foi bem clara com relação a esse tema que envolve aí um outro veículo de comunicação. Abrir a discussão justamente, que eu acho que é o mais interessante, sobre essa questão da ocupação e desenvolvimento da região. Né? Na década de 70, justamente como eu dizia, quando existia essa dicotomia, né, entre o discurso desenvolvimento ou preservação, e foi a postura do Brasil, inclusive, internacionalmente nessa época, que colocou que o Brasil estava aberto para a poluição, porque a gente precisava de emprego e renda, e foi nessa época que se desenvolveu o polo industrial de Cubatão, que trouxe a riqueza que Cubatão tem, uma maior renda per capita da região, uma das maiores do Brasil, renda per capita em Cubatão. A arrecadação per capita. A renda per capita maior é de Cubatão, pelos dados levantados. 50 mil reais por habitante por ano é a renda per capita de Cubatão. 58 mil. No papel, né? No papel, bem lembrado. Aí eu pergunto, esse desenvolvimento que traz qualidade de vida para a população, se você tivesse que escolher um lugar para morar, você escolheria Bertioga ou Cubatão? Né? Então, que tipo de cidade que nós queremos, que tipo de desenvolvimento que nós queremos? Hoje em dia nós sofremos com passivo ambiental deixado por toda uma forma de ocupação do território feita sem planejamento, pensando nos equilíbrios do sistema. Então, nós temos hoje em dia, por exemplo, uma dragagem do porto que custa milhões. Por quê? Porque é um porto contaminado por uma falta de planejamento há 50 anos atrás. Nós temos passivos de saúde pública, passivos, a gente vê toda a ocupação, toda a população que vive numa condição totalmente insalubre, sem direito à saúde, a uma qualidade de vida por conta de ocupações irregulares, que vem de um modelo de desenvolvimento que descarta quem não gera a renda necessária.
Então, a gente tem que pensar na cidade. A cidade tem dois papéis. Ela é um loco social, onde a vida acontece, onde a gente reproduz a nossa história, onde temos os filhos, onde criamos as nossas relações, né? Onde a gente vê a casa onde morou o avô, onde a gente tem as nossas relações sociais e de trabalho, né? O território da pesca, o território do turismo, o território do porto. É onde nós fazemos a nossa vida, né? Então a cidade, e aí o que a gente busca? Qualidade de vida, melhores condições de vida, e é para isso que a gente tem que pensar num desenvolvimento que mantenha essas questões. Agora, a cidade também é um local de negócio. Se você olhar o território enquanto espaço a ser ocupado, a cidade é um local de exploração e de lucro. Então, nós temos que pensar que existem duas visões diferentes de olharmos o território. A visão do território como gerar a qualidade de vida da população e aquela visão do território que você olha por cima, em cima do mapa e vê, ó, aqui tem um território, ó, aqui eu posso fazer tal empreendimento, olha, ali tem outro, aqui eu tenho esse espaço para ocupar, sem considerar o que existe ali, né? Então, a gente tem que pensar no planejamento urbano, no planejamento do território. O Estatuto da Cidade prevê isso, a legislação ambiental prevê isso. O zonamento econômico e ecológico da Baixada Santista não prevê isso? Que foi assinado recentemente pelo governador? Que os promotores dizem que não vale nada, aliás. Então, na série o zoneamento, assim, eu participei numa pequena fase da elaboração como ouvinte. E, em grande parte, o zoneamento ele foi planejado dessa forma, olhando um mapa, olha, aqui tem um território livre, o que será que a gente pode fazer aqui? O Estatuto da Cidade, toda a legislação, ela prevê uma participação popular nas decisões do que nós queremos para uma cidade. Toda a nossa legislação prevê esse caráter democrático e participativo, que aí é uma forma de você pensar no interesse público antes do privado. O interesse privado é super legítimo, nós não viveríamos sem os empreendedores, é super legítimo o empreendedorismo, nós vivemos uma sociedade neoliberal em que o lucro não é algo ruim, é algo bom. Agora, cabe ao poder público justamente regular para que o interesse econômico esteja vinculado também ao interesse público. Né? Nós não podemos continuar descartando a população, porque grande parte dos empreendimentos que se busca espaço para ocupação são empreendimentos para loteamentos de segunda residência. Eu peguei alguns dados rapidamente antes de vir para cá e eu vi que, por exemplo, o nível de crescimento da população da Baixada Santista está em decréscimo, não está em crescimento. As taxas de crescimento estão em decréscimo ano a ano. Santos cresceu 0,03%. 0,03%. 214 habitantes. Não, só Santos, né? Me desculpe, essa informação é só de Santos. O crescimento médio da Baixada na última década foi 12,3%, censo do IBGE, pelo amor de Deus. Os dados que eu trouxe aqui... mas estão aí nesse trabalho, se você for olhar, a população cresceu 12,3%. Então, depois a gente pode consultar esses dados. Que não obteve crescimento. A urbanização da Baixada Santista. Crescimento relativo. Eu peguei esses dados na caracterização socioeconômica da Baixada Santista, preparado pela Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Não lamento, eles precisam buscar uns técnicos Fundação mais competentes. Fundação SEAD coloca que, em termos econômicos, a Baixada Santista está ótima. Nós estamos entre uma das melhores do Estado. Nós não estamos ruins economicamente. Agora, nós estamos com índices péssimos em termos sociais, piores posições em termos de dimensões sociais. Baixa longevidade, baixa escolaridade, péssimo sistema de saúde pública. Eu concordo, Ingrid. Eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Eu concordo com tudo que você falou, nós nos ocupamos desordenadamente, mas de uma forma prática e objetiva. Nós temos 70 mil famílias morando em condições inadequadas, ou mangue, palafitas, na Serra do Mar, elas precisam morar em lugares dignos, aonde nós vamos construir essas habitações populares. É isso só que eu quero saber. Eu gostaria de participar também, Rogério, na sequência. Eu acho que uma das respostas a essa questão que o Rodolfo faz é o plano diretor. Né? Santos reviu o plano diretor depois de 12 anos, na última gestão, e parece que o atual governo não ficou muito satisfeito com essa revisão, porque já decretou uma nova revisão anunciada pelo prefeito municipal. Ou seja, é preciso voltar a se discutir a questão do plano diretor, porque na última gestão, plano diretor é colocado como uma questão da lei da oferta e procura. O Estatuto da Cidade, como a Ingrid bem colocou, através da regularização fundiária, através do parcelamento do solo, através de incentivos
ele pode fornecer, né, novas condições para a questão da habitação popular. Sem esquecer, né, que, em função da lei da oferta e procura, o que aconteceu na cidade na última década? Né? A expansão de condomínios de luxo, né, de condomínios de segunda moradia, como Uns a Ingrid 17 falou, mil domicílios vagos Então, na cidade de Santos, 17 mil residências não ocupadas. Exatamente. Então é uma questão não só econômica, mas sobretudo de gestão. Né? Então a gente espera que esta revisão do plano diretor, que é anunciada pelo prefeito Paulo Barbosa, possa efetivamente dar conta disso à luz do Estatuto da Cidade. E isso só será possível se houver uma ampla participação da sociedade em todos os seus segmentos, discutindo a cidade, para onde a gente quer levar essa cidade, a questão da sustentabilidade, a questão do compromisso com as próximas gerações. E, nesse sentido, o Fórum da Cidadania vai dar a sua contribuição. No dia 14 agora de setembro, nós vamos promover uma discussão aberta a quem quiser dela fazer parte. Convido o Rodolfo, convido os companheiros da mesa a estarem lá, porque é fundamental que a sociedade civil organizada participe das discussões e deliberações desse nosso próximo plano de... Vou dar uma sugestão para você, Célio, de público. Eu também acho que nós temos um excesso de unidades de veraneio. Hoje, 33% na média regional, em algumas cidades chega a 65%, Bertioga e Litoral Sul chega a 65%. Eu sugiro, sim, eu já venho discutindo isso em vários fóruns, que a segunda residência tenha um tratamento diferenciado no IPTU, seja progressivo. A gente tem que punir esse tipo de coisa, coibir, porque isso está encarecendo o solo para as pessoas que moram aqui. Isto eu acho correto. E não tenho medo de defender isso publicamente, não. Muito pelo contrário. Agora, a gente precisa agir de forma prática e pontual. Eu estive numa reunião do plano diretor em Bertioga na terça-feira passada. Bertioga, para quem não sabe, é o segundo maior município do estado de São Paulo, ou da região da Baixada Santista. Aí foi apresentado o diagnóstico. 94%... Geograficamente, nós estamos falando. Geograficamente. São 490 quilômetros quadrados de extensão. 94% do território preso. Isso é um diagnóstico feito pela prefeitura, técnicos da prefeitura. 94% do território protegido por legislação ambiental, ou de natureza federal, estadual ou municipal. 3% efetivamente do território ocupado, as pessoas que estão morando. Faltam 3% a ser ocupado. Como a legislação, em média, permite que você ocupe 30% da área, em linhas gerais significa dizer o seguinte: só há 1% do território de Bertioga a ser ocupado nos próximos 100 anos. 1% do território de Bertioga dá 4,5 km, 4,9 km quadrados de extensão. É metade, por exemplo, de uma Riviera de São Lourenço. Essa é a área disponível para se construir nos próximos 100 anos. E a gente precisa discutir isso. Não há área para se construir, só isso. Rogério, pois não, você queria intervir? Não vai dar tempo, doutor. Eu dou um tempinho para você, pode ficar tranquilo. Bom, acho que o Célio e o Rodolfo eles tocaram num ponto importante. O Célio falou do plano diretor, o Rodolfo falou da necessidade de rever alguns pontos para que se tenha mais espaço para construções. Mas, Boturão, eu acho legítimo as empresas defenderem seus interesses, as empresas procurarem bons profissionais no mercado para também defender seus interesses. Aqui, a cidade de Santos, a nossa região, não quer afastar empresas, não quer afastar atividade econômica, até que é uma garantia constitucional, tem também a sua previsão constitucional. O que eu não acho legítimo é que autoridades públicas se prestem a isso. O que é importante saber é assim: a empresa privada, ela não tem a obrigação de defender o interesse público e da coletividade. Essa obrigação se presta à autoridade pública. O Célio tocou a um ponto importante, que é a questão do plano diretor. Depois do Estatuto da Cidade, 12 anos após, que foi feita a revisão, e essa revisão, me parece, foi direcionada mais para a questão portuária. Teve uma grande força da Secretaria de Portos nessa questão. Então, eu quero fazer essa crítica. Existem até técnicos da Secretaria de Portos que hoje estão prestando serviço para essas empresas que se instalaram em Santos. Então, isso precisa ser revisto. Essas utilidades públicas que serviram como um instrumento de legalização daquilo que não era correto, que é a supressão de vegetação,
ou agressão a alguma espécie de meio ambiente protegido, que isso seja revisto pela Câmara Municipal de Santos. Penso que o Banha está acertadamente com esse requerimento dele, pedindo tudo, mas que isso dê continuidade, que seja revisto, que sejam revogadas essas utilidades públicas que não atenderam a resolução CONAMA, que não atenderam a legislação ambiental, que realmente agrediram o meio ambiente, que essas empresas aí sim, se essas empresas agiram de forma irregular, em conluio com a autoridade pública, que elas paguem, inclusive criminalmente, porque a lei prevê, a única lei que prevê, a lei ambiental, que prevê crime para pessoa jurídica. Muito bem, eu só tenho para que sair pro arrematar, intervalo. uma dessas empresas que ele está se referindo está aqui patrocinando nossas discussões aí sobre resíduos sólidos. Muito bem, vamos para o break, a gente volta em instantes com o Painel Debates. É rápido. Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco dessa edição do Painel Debates. A gente falando aqui sobre movimentos, o meio ambiente, não é? Desenvolvimento, crescimento, não é? Crescimento sustentável aqui da região metropolitana. Célio Nori com a gente aqui, do Fórum da Cidadania e do Comitê de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos aqui da Baixada Santista. Ingrid Oberg também nos dá o prazer da participação. Ela é licenciada agora do IBAMA e pesquisadora da USP. Manuel Rogério e o nosso Rodolfo Amaral completando aqui a nossa equipe. Antes da gente seguir aqui, só uma mensagem sempre importante da Prefeitura de Santos para você. Os moradores da Zona Noroeste ganharam um novo espaço de lazer e cultura. A Prefeitura entregou o Centro Cultural da Zona Noroeste na Avenida Afonso Schmidt. O equipamento passa a contar com biblioteca Silvério Fontes, cursos e sala de cinema também. Estão previstos espaços para a criação do Museu do Carnaval Santista e oficinas culturais. Foram investidos quase 8 milhões de reais na construção do prédio, quadras e nova iluminação. No complexo inaugurado, alunos do programa Escola Total das Escolas Esmeraldo Tarquínio, Fernando Costa, Maria de Lourdes Borges Bernay, Leonardo Nunes e Pedro Crescente terão atividades artísticas, esportivas e orientação pedagógica. Moradores poderão utilizar o Centro Cultural para praticar o Tai Chi Chuan, dança flamenga e recreativa, alongamento, ginástica geriátrica, vôlei adaptado à terceira idade, basquete e tênis. Há também um local para a divulgação do programa Santos Novos Tempos e uma base da Guarda Municipal. O local ainda vai abrigar a Sala de Cinema Toninho Dantas em homenagem ao produtor cultural santista que faleceu em 2010, tá certo? É, portanto, mais um recado importante da Prefeitura de Santos para você. Bom, vamos dando sequência aqui. Ingrid, você... Então, acho que a gente podia colocar agora questões mais propositivas também, eu só né? queria finalizar com uma pergunta, finalizar aqui a minha exposição. É uma pergunta que serve para o Rodolfo, excelente técnico, para a Ingrid, que tem vasta experiência nessas questões ambientais, também para o Célio Nori, que também tem experiência nesse aspecto. Eu queria que vocês dessem opiniões. É lícito, é justo uma utilidade pública decretada por uma autoridade municipal numa área da União? Esse é um ponto. E sem que essa utilidade pública esteja dentro daquilo que estabelece a resolução CONAMA, ou seja, a regra é intocabilidade. Só vamos suprimir vegetação ou agredir um ambiente, excepcionalmente, dentro das regras que está na legislação ambiental e na resolução CONAMA. Eu digo, é lícito, vamos partir para esse princípio básico. Se a área é da União, é lícito o município fornecer essa utilidade pública? E se ela estiver fora desse contexto do CONAMA, ela não está viciada já no seu nascedouro? Então, olha, Rogério, essa questão é uma questão, se é lícito ou não, é uma discussão jurídica. E essa é uma questão que tem uma discussão jurídica, que eu saiba ainda não com posições muito consolidadas. Então, o Ministério Público questiona isso muitas vezes, mas eu, como não sou da área jurídica, não tenho muito como me manifestar sobre a licitude da questão, né? Porque é uma questão de interpretações jurídicas da questão. Eu tenho minha opinião pessoal, mas não do ponto de vista jurídico, que não é minha área de atuação, né? Célio, quer tocar alguma coisa sobre isso? Eu entendo a velha dicotomia que eu coloquei, o interesse público versus o interesse privado e corporativo. Acho que essa é uma luta permanente e que a gente tem que estar muito atento, né, porque, evidentemente, esses interesses são muito poderosos, eles reúnem interesses políticos, econômicos, midiáticos e procuram vender uma verdade, né, entre aspas, à população. Então,
é fundamental que a população, a sociedade se organize, né, para exercer o legítimo controle social necessário para que uma sociedade seja efetivamente democrática. Rodolfo? Eu queria, a Ingrid me fez aqui fora do ar uma pergunta, para não achar que eu fujo às respostas Não, publicamente. sobre esse tema levantado pelo Rogério? Sobre essa questão aqui do trabalho. Foi feito por uma empresa privada, já estava feito, foi entregue na tribuna, a empresa é a Assobloco Construtora, meu cliente há 22 anos, certo? Então, o que foi utilizado no jornal, o que diz o trabalho, é uma outra discussão. Quanto a esse negócio do que o Rogério falou, eu achei específico para dar nome, eu gosto de dar nome aos bois. Eu venho criticando aqui a Codesp há muito tempo, criticando a Embraport. A Embraport não é só por questão de natureza federal, não. A gente sabe, quem acompanhou 20 anos o gerenciamento costeiro, a lei, o PL 962, que se transformou no gerenciamento costeiro, acompanha há 20 anos. Quem acompanhou isso sabe que a lei de gerenciamento costeiro, o regulamento que estabeleceu a lei de 98, ele incluiu as áreas portuárias, de expansão portuária, no curso da discussão com o SEMA em São Paulo. Só que no curso daquela discussão, ninguém há de esquecer que o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou este decreto no mês de março aqui em Santos. Tá? No mês de março. E o terminal já estava lá pronto. Eu pergunto, quem é que permitiu? Não é só a prefeitura, não. O Estado, como é que deixou algo? Por quê? Por exemplo, porque agora o cliente meu, o caso da Rivera, está embargado há 2 anos, e vocês pensam que é só o interesse do empreendedor que está em jogo? Não. Está em interesse porque lá moram desembargadores, moram juízes, moram promotores e etc., que não querem que corte mais um galho. Eles estão morando numa floresta maravilhosa. E esses interesses precisam ser ditos também. Nós não estamos defendendo o empreendedor. Um empreendimento de 15 bilhões, a fase que falta, 400 milhões de impostos e massa salarial em 17 anos de 3 bilhões de reais. É isso que a gente defende. Eu não defendo pontualmente A, B ou C, até porque eu tenho inúmeros clientes, graças a Deus, e me sinto orgulhoso de ter prestado esse tipo de serviço. Só não gosto que às vezes a gente não dá um nome aos bois. No caso específico do Porto de Santos, que inclusive foi colocado dentro do Porto Organizado. Nós já discutimos isso aqui. O terminal está dentro do Porto Organizado. E a mesma lei que foi aprovada pela União recentemente, fruto da MP 595, certo? Mesmo essa lei não permite terminal privado dentro da área de Porto Organizado. Isso alguém tem que explicar. Certo? Então, quem faz consultoria com seriedade não tem medo de enfrentar os poderosos. Não tem mesmo. Certo? Eu tenho enfrentado aqui a Codesp, tenho enfrentado o Sabesp, tenho enfrentado a Embraport e falarei sempre com a minha convicção. Posso não estar certo de tudo que falo, mas enquanto eu tiver a convicção, quando me provarem o contrário, eu vou ter a humildade de chegar aqui e dizer, errei, certo, estava equivocado, porque é assim, a gente cresce aprendendo. Só para terminar aqui o que o Rodolfo falou, questão de dar nome ou não aos bois, a gente fala aquilo quando a gente acabou de reunir todo o conteúdo de documento comprobatório. É claro que esses documentos estão sendo reunidos, esses documentos vão ao Ministério Público. Nós estamos aguardando um requerimento do vereador Banha, que solicitou todas as utilidades públicas que foram concedidas na área portuária. E aí sim, analisando um a um, já sabemos que houve ilícitos nas concessões de algumas decretações de utilidade pública. Agora nós vamos, quando reunir todo esse documento, quando a prefeitura fornecer o requerimento ao vereador Banha, ele tiver em posse disso aí, ele vai colocar em mãos da sua equipe técnica, nós vamos reunir todos esses documentos, analisar um a um e aí apontar, não, esse realmente houve um ilícito, esse aparentemente tem uma legalidade, mas não se consegue provar porque há um subjetivo aí que não é nada concreto. Então é temeroso falar alguma coisa disso, mas a gente sabe que há casos concretos e desses casos concretos nós vamos vir a público e citar o nome. Não é o caso da Embraport, como o Rodolfo tinha me falado no intervalo, não é o caso da Embraport. O erro da Embraport, o vício que nós apontamos, nós descobrimos, não foi a questão do licenciamento, foi a questão de eles não terem realizado a área de compensação. Isso é fato, isso é caso concreto e já está provado. A outra questão, aí quando reunimos esses documentos, aí vamos dar nome aos bois.
Célio Nório, por favor. Então, eu só queria aproveitar a oportunidade para rapidamente falar um pouco das primeiras ações desse comitê que foi instalado ontem. Esse comitê vai procurar dar um apoio em termos de valorização, de fortalecimento das cooperativas e associações de catadores, dar ênfase à necessidade de uma política pública para a coleta seletiva, que inclui, além já inicialmente, a separação do lixo nos domicílios, a coleta, o processamento, a comercialização. E, além disso, o comitê vai deverá criar um observatório sobre resíduos sólidos e, por último, vamos produzir um vídeo para ser vinculado pelas escolas e também pelos meios de comunicação, incentivando a separação do lixo, que é a base de todo o processo para a gente mudar o paradigma da destinação final dos resíduos sólidos. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente estava discutindo planejamento e futuro da Baixada Santista, colocar que justamente a gente tem que aproveitar todo esse conhecimento que a gente tem acumulado na região, tem tantas pesquisas realizadas na região, tantos trabalhos feitos, para, junto com a comunidade, conseguir fazer um processo mais participativo de construção. O Rodolfo falou muito sobre a falta de espaço para ocupação. Eu levantei que tem 60 mil domicílios vagos. Eu não estou falando domicílio ocupado de fim de semana, eu estou falando de domicílio vago. Domicílio vago significa? É aquele que não é ocupado. Simplesmente ou não foi vendido ou não está ocupado. Não é nem ocupado de veraneio. Nós temos 60 mil domicílios vagos. Então, nós temos um déficit habitacional para a população que vive em situações mais precárias, sem direito à qualidade de vida. E os empreendimentos que nós vemos buscando ocupação de novos espaços são empreendimentos para esse modelo que se perdura em todo o litoral de ocupação de segunda residência. Então, grande parte dos empreendimentos que estão buscando licenciamento para ocupar áreas florestais, áreas de preservação, não são empreendimentos para ocupação por população de baixa renda, porque os espaços são privilegiados para empreendimentos que vão gerar um maior IPTU. Então, por isso que eu digo que a gente tem que pensar no planejamento urbano que preveja a democracia da ocupação do espaço, a democracia dos direitos à qualidade de vida, de uma maneira equilibrada, e para isso serve o poder público. Daí o plano diretor que tem que ser revisto, inclusive a questão que eu sempre cito aqui no programa, do Alegra Centro. Você anda no centro da cidade, você vê vários imóveis abandonados e até causando risco para o pedestre. E todas essas estatísticas que a Ingrid falou, está nesse livrinho aqui, também no site da agência, sobre habitação. As dificuldades, o que está verticalizado, o que não está. Está disponível a toda a sociedade. Nós estamos em cima da hora, eu quero agradecer as participações importantes aqui do Célio Nório. Obrigado, Célio, até uma outra oportunidade. Obrigado a Ingrid, prazer recebê-la aqui. Obrigado, Rogério, sempre importante ter você a bordo conosco aqui. E também ao companheiro Rodolfo Amaral, mais uma vez colaborando com a gente. O programa realmente foi importante, não é? Empolgante. Às vezes o pessoal se empolga um pouco demais, mas faz parte da democracia, do jogo democrático, é para isso que nós estamos aqui, tá certo? Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e às 22 horas o Painel Regional. Tchau.